Bom, Mário Sabino está aqui. Tudo bom, Madeleine? Tudo bem. Mário, olha, a única coisa que eu separei do depoimento é que 3 vezes ele disse: olha, amor, eu quero falar para você, pode me chamar, tenho documentos, operações, nomes, posso passar tudo para você, não quero nem gastar o seu tempo. Se eu me indico uma pessoa, eu venho pessoalmente. Eu venho pessoalmente é ótima, né, para uma pessoa que está presa. Não se incomoda que eu venho pessoalmente, mas isso foi o quê? Ele está indicando para os outros a ação? O que você acha que foi isso? Eu acho que tem um padrão nesses depoimentos, né, pré-delação, que é esse mesmo, quer dizer, o sujeito nega, o sujeito tergiversa, depois ele acena, né? Eu acho que o que está acontecendo ali é um flerte, né? Ele negou que tivesse operado Caixa 2 ou nessas, em conjunto com junto ao Marcelo Odebrecht, negou que os valores fossem esses valores que estão saindo e tudo mais, mas também, olha, se você olhar o Marcelo Odebrecht nos primeiros depoimentos, ele negava tudo, era o sujeito mais inocente do mundo. Então isso não quer dizer muita coisa. Mas ele entendeu? fala assim, ó, não operei, mas eu tenho o nome das operações, posso trazer para o senhor Então, aqui tudo isso, que o senhor pediu. Ele pontuou onde ele pode colaborar. Ele tá namorando, né? Evidentemente que é um homem que está negociando. O Palocci, ou Palotti, né? Isso é correto, Mário, fala tudo certo, não se aguenta. Bom, não, enfim. Mas é que ele é da própria pessoa, além do padrão, né, desse tipo de situação, ou seja, o possível delator num depoimento antes da delação faz tudo isso que ele fez. Ele, como personalidade, ele também é um sujeito que dá uma no cravo na ferradura sempre, né? Ele dá uma piscadela para os companheiros, né? Deu uma piscadela para o Moro, né? E vamos ver onde vai. A gente tem que lembrar que um dos advogados do Palocci é o mesmo do Lula, né? Que é o Batóquio. Então, assim, ele ainda não está com um novo advogado, o advogado que vai fazer a delação. Então, tem uma situação ali de limbo, neste momento, né? Que resultou neste depoimento que não quer dizer muita coisa, né? Enfim, uma piscadela para um, uma piscadela para o outro. Vamos aguardar. Eu achei o melhor momento aquele do Batóquio, ele falando assim, não, porque isso, porque aquilo eu preferia não falar em público, e aí o Batóquio, olha, o senhor tem o direito de permanecer calado, tava quase uma placa, pelo amor de Deus, fica quieto, não me abre essa boca. Aí ele, não, mas eu não, quem falou que eu quero permanecer calado? Quem tá falando isso pra você? Então, assim, é aquele, existe um jogo, claro. Né? Então, assim, quando você, esse cara não vai falar nada, volto a lembrar, né? De todos os outros que chegaram até o Moro, juraram inocência, disseram que não sabiam de nada, entre eles, ou principalmente o Marcelo Odebrecht, e depois entregou a rapadura e mais um pouco, né? É que existe uma coisa que, assim, essa coisa de delação premiada, que agora tem um monte de gente que vai falando, tá falando uma coisa que nos Estados Unidos é um argumento, sei lá, até de tabloide chinfrim, o cara usa, veio aqui só porque fez um acordo para delatar. Não é assim que funciona. A pessoa tem de assumir um crime, delatar alguém que esteja acima, com informações corroboradas por provas, de um caso que não fosse solucionado, se não por aquela delação. Ou completado, se não... Tipo, tinha que completar o quebra-cabeça dos homens da lei com aquela pessoa. E aquela tinha que ser a única forma. Agora, neste exato momento, e nós estamos aqui no estúdio, então não temos acesso ainda, se já saiu ou não saiu, mas até 2 minutos atrás não havia saído. O que está acontecendo neste momento de relevante mesmo, é o que a gente espera, todas as indicações foram dadas nesse sentido, é o depoimento do Léo Pinheiro no processo do triplex, né? Então, assim, não só nós, mas também outras publicações trouxeram a informação de que ele ia entregar e dizer claramente que o triplex no Guarujá pertence ao Lula, né? Pertencia ao Lula. Vamos ver. Isso sim, hoje o Palotti foi um ponto interessante, mas o que realmente interessa é o Léo Pinheiro, né?
Então o Ele já triplex estava não vai há mais mais de poder. 2 horas, já está há mais de 2 horas. Começou 2 horas, 2 e um pouco, atrasou um pouco, né? Começou às 2 horas, 2 horas, ou seja, ele já Sim. está bastante tempo lá, atrasou um pouco, tá indo para 3 horas, já está com 3 horas. Já tá na escolha das maçanetas lá da Kitchens, né? Qual é o puxador cromado? Já está há 3 horas com o Sérgio Moro, né? Será que então vai acabar uma das maiores ilusões da minha vida? Que Qual a pessoa é boa o suficiente para sair reformando apartamentos dos outros? Então, acho que sim. Ontem, Ai, gente. em relação ao triplex do Guarujá, nós tivemos esta decisão de uma juíza aqui de São Paulo, né, que inocentou, né, o Vacari, o Léo Pinheiro e mais uma série de outras pessoas no processo da Bancop, né, do golpe na Bancop, que inclui o triplex no Guarujá, né, o prédio Solares, o prédio onde o Lula não tem apartamento, né, no Guarujá. Não, onde tem um apartamento que não é do Lula. Mas este processo continua, quer dizer, o Lula não está nessa história, porque ele está em Curitiba, mas o advogado Lula cantou vitória, disse que finalmente, quando se tem um juiz, no caso uma juíza isenta, né? Não, mas esse processo prossegue. É um processo, não, sim, agora o MP paulista vai apelar, né, para a segunda instância para que o cara, porque ela assim, inocentou sumariamente, ela não quis nem ouvir os prejudicados, no caso Bancop, né? As pessoas que pagaram por apartamentos e não levaram. Ela disse que a peça não era suficiente, a peça produzida pelo MP não é suficiente. Bom, enfim, em torno desses Solares tem um rolo desgraçado que não envolve apenas Lula, né? Mas envolve Bancop e, consequentemente, muita gente que foi lesada, né, pelo esquema na cooperativa dos bancários. Para quem não sabe o que é Bancop, porque a gente fala, pra gente é muito presente. Bancop era uma cooperativa habitacional do Sindicato dos Bancários Exato. de São Paulo. Hoje, muita gente que posa de bonzinho por aí dava entrevista no jornal falando para os bancários: essa é a sua melhor chance de ter um apartamento, papapá. Eu tenho esses jornaizinhos, aliás, vários. Aí o que acontecia? Os bancários, principalmente aqueles que tinham salários mais baixos, entravam nessa cooperativa e iam pagando ali sua prestaçãozinha. Quem eram os diretores do sindicato? Luiz Cláudio Marcolino, João Vacari Neto, Bezoini, essas figuras conhecidas. Todos foram diretores desse sindicato. Uma hora aquilo quebrou. E quando quebrou, quem é que se deu mal? Quem era o pobre do bancário? Alguns empreendimentos foram para a OAS, entre os quais os Solares, né? E aí foi feita toda aquela manobra para o Lula não adquirir o apartamento. Triplex. Exato. A OAS adquiriu vários empreendimentos e aí desse pessoal da Bancop, quem foi para a OAS ainda teve mais sorte porque tinha umas negociações assim. Você podia pagar mais tempo a prestação ou pagar uma prestação mais alta, mas pelo menos não perdia tudo que você já tinha dado. Agora tem gente que pagou por anos uma prestação. Exato, e perdeu tudo. Ficou sem nada, não teve nada de volta. E esse pessoal está na justiça até hoje, ninguém acho que foi indenizado até... A última vez que eu falei com o pessoal das vítimas da Bancop foi em novembro do ano passado. Ainda não tinham recebido nada. São processos que, em geral, duram uma vida, né? Sendo que esse pessoal não tem como comprar outro apartamento. Agora, neste caso, quer dizer, é mais um dos golpes imobiliários, né, de muitos que já foram aplicados no Brasil, mas esse caso envolve justamente figuras de proa, né, do Partido dos Trabalhadores, né? E pior, que desmascara de uma vez essa lenda que é o sindicalismo brasileiro. Porque esses cidadãos tinham de representar e defender essa categoria de trabalhadores. E foram justamente eles que fizeram isso com esses trabalhadores. Então, assim, isso desnuda o que é o sindicalismo brasileiro. E até hoje, muita gente ali não tem um apartamento próprio, tem gente que está... Conversei com pessoas que estão em situação de saúde terrível, teve gente que enlouqueceu, teve gente que se matou. Então, assim, são histórias humanas terríveis e que, quando a gente fala Bancop, triplex que não é do Lula, parece que é uma firula, mas não é. Isso custou vidas humanas, dissolveu famílias, né? Bancop, né? O caso Bancop, né? O caso Bancop, não o triplex. Triplex é outro negócio. Mas agora saberemos do triplex. Fiquei muito triste que eu não consegui disfarçar do depoimento do Léo Pinheiro, que esse era um depoimento que eu queria assistir de camarote. Se houvesse camarote, né?
Pena que não tem... Por que não tem camarote do Moro? Não falam que o antagonista tem um camarote do Moro? Liguei lá, falou que não tinha. Pois é, nos colocaram lá num camarote também, né? Mas a gente não tem camarote não, a gente tem a fonte, como todo bom jornal deve ter, né? Que coisa, hein, seu Mário? Tá vendo? Desilusão. Eu, crente que tinha um camarote, ligo lá, oi, estou querendo ir pro camarote do antagonista, não existe isso. Não tem camarote. Que raiva. Vamos falar agora do ministro Marco Aurélio Mello, que defendeu hoje a imprensa. Tem aí o print, Rô, para pôr na tela. O Rodrigo Freitas vai pôr aí. Ministro Marco Aurélio Mello, você que colocou... Não, é o outro. É o outro print. O que o Marco Aurélio Mello falou, né? Tá aí já? Já veio aí. Basicamente foi que a imprensa não comete crime algum quando obtém uma informação, mesmo que essa informação tenha sido colocada sob sigilo. Então, por exemplo, quiseram criminalizar o antagonista porque o antagonista deu o teor dos depoimentos do Marcelo Odebrecht. Depois quiseram criminalizar o Estadão também com relação aos pedidos de abertura de inquérito do Fachin, né, que correu atrás do Estadão, na verdade, né? Ele abriu porque o Estadão já tinha conseguido. Isso não é crime, né, pessoal? Quando você consegue uma informação, mesmo que sigilosa, que esteja sob sigilo de justiça, a imprensa tem todo o direito, um direito, aliás, garantido pela Constituição, de publicar, né? Que é coisa bem diferente, e que isso fique mais uma vez claro, de vazar operação da PF para quem é alvo da operação da PF, né? Isso não é... Vazar depoimento, né? Então, você conseguir um depoimento, você conseguir um documento, né? Isso é um depoimento na justiça, um documento, isso não é crime, né? Aí os órgãos competentes que querem investigar, que investiguem quem lá dentro, né, pode ter vazado, enfim, tudo mais. Agora, vazar a operação da PF, ligar para alguém ligado ao sujeito e dizer assim, vai ter uma operação da PF, fala aí para o nosso amigo se cuidar, isso aí é crime, porque aí passa a ser obstrução da justiça. Quando você vaza um depoimento, você não está obstruindo a justiça, porque a justiça está sendo feita. Você não atrapalha o andamento. Você não está atrapalhando o andamento dos trabalhos da justiça. Da mesma forma, quando você obtém um documento exclusivo, seja da justiça ou seja de outro tipo de fonte, isso não também você não está obstruindo nada. Agora, operação policial que será feita, você avisar o investigado, o alvo da operação, de que ocorrerá uma operação, isso dá tempo. O que é obstrução da justiça? Porque dá tempo do sujeito, por exemplo, destruir provas, dar fugir, no pé, claro, né? Fugir, né? Então, isso sim é crime. Então, é muito diferente, né? Ao contrário do que fazem crer certos blogueiros, certa imprensa, né? Não tem nada a ver. Fazem crer quem também? Sou os amigos deles são os lá amigos no... dele, né? Mas é bom, mas eu acho sempre bom deixar claro, porque as pessoas não... Sabe, ninguém é obrigado sabe, Madalena, eu parto do pressuposto que ninguém é obrigado a saber como funciona a imprensa, como deixa de funcionar a imprensa, né? E é nisso que os caras apostam, na desinformação. Mas porque ninguém é obrigado, as pessoas têm suas próprias vidas, as pessoas têm suas próprias preocupações, né? Certo? Agora, tem uma coisa que o ministro Marco Aurélio sempre defendeu, isso é verdade, que ele achava que, assim, quanto mais dado fosse público, melhor. Ele sempre acha que tem sigilo demais, que deixa lá, vê, pronto, acabou e pronto. Mas aqui tem uma outra coisa, que é uma discussão que durante muito tempo se teve, e que a maior parte dos jornalistas concorda com isso que ele disse, que é: quem quebra o sigilo não é o jornalista a partir do momento que publica, é o funcionário público que tem o dever de manter aquele sigilo. Mas foi isso que eu falei, né? Não, mas é isso que a gente precisa deixar muito claro. É. O jornalista não é babá de funcionário público. Não. Então, assim, mas um erro não justifica o outro. Acontece que não é erro do jornalista divulgar. É obrigação. Dever do jornalista divulgar. Ele está cumprindo a obrigação dele de divulgar o que lhe chega às mãos, coberto pelo sigilo da fonte que ele tem. Agora, se o cara é funcionário público e resolveu divulgar um documento,
Ele é que sabe por que ele quebrou ali aí o pode- código exato, funcional dele. O exato. jornalista é o quê? Psiquiatra dele, mãe dele. Não é para pegar aquilo e... Não, o Marco Aurélio é uma personalidade curiosa, né? Porque hoje, por exemplo, ao mesmo tempo que ele tem essa fala, né? Ele toma aquela decisão de dar conceder um habeas corpus ao Renato Duque, né? Um dos ex-diretores da Petrobras, que está envolvido com o PT até o pescoço. No início nós demos a informação houve até um certo mal-entendido ali, porque também a gente não estava entendendo muito no início, se o Renato Duque seria solto ou não seria solto. Mas, enfim, finalmente se esclareceu de que se tratava de um habeas corpus relativo a evidentemente a uma prisão preventiva apenas do Renato Duque. Ele tem mais 3, né? Então, o Renato Duque, apesar do habeas corpus, do habeas corpus concedido pelo Marco Aurélio Mello em caráter liminar, isso ainda deve ir a plenário, né? Ele continua preso pela Lava Jato. Só em homenagem ao ministro Marco Aurélio, que quadra estamos vivendo? Porque você vê que assim, a gente já não tem mais, vamos dizer, réus como antigamente, porque antes você dava um habeas corpus pro réu, o réu estava na rua. Agora não, o cara tem processo em tudo que é operação da polícia, o cara é arroz de festa de operação da Polícia Federal. Não só processo, mas prisões preventivas, né? Não, em cascata, né? Ele tem aqui uma preventiva, ele tem ali uma... Não dá, Mário, assim, a gente não consegue acompanhar em tempo real às vezes o fica tanto difícil. de prisão, de mandado de segurança, de mandado de busca e apreensão que uma pessoa só tem hoje em dia. É fominha. Eu não aguento isso. Você vê, na década de 90, esse povo, por exemplo, as coberturas que a gente fazia, eles eram mais organizados. O cara, ele ia num caso de corrupção, ele ia com aquilo até o fim, daí ele pegava outro. Agora você tem, na verdade, assim como os assassinos em série, os corruptos em série, né? Serial corrupto. E pra gente terminar, vamos reforma da Previdência. Agora sim, é o reforma da Previdência, põe aí. O que restou da reforma da Previdência? A idade mínima de 65 anos para os homens. Acabou? Faleceu? Não, a reforma da Previdência, ela morreu... ela morreu enquanto a proposta original morreu, né? Foi completamente mudada e tudo mais. Agora, o que interessa aqui neste momento é o seguinte, é que o mercado já precificou, né, que a reforma da Previdência não será aquela que se esperava. Mas é preciso que haja uma reforma da Previdência, mesmo que seja essa aí, né? Porque sinaliza aos investidores, tanto nacionais como internacionais, de que pelo menos alguma coisa foi feita neste sentido, né? O que a gente está fazendo é adiar a verdadeira reforma da Previdência para daqui a 5, 10 anos. Então, porque vai precisar fazer, porque não tem dinheiro e não vai ter dinheiro suficiente. Opa! Aqui, acabou de chegar. Últimas notícias! Por favor, Mostra. você. Últimas notícias. Lula perde ação contra Delcídio. Lula perdeu. Gente, eu não sabia nem que ele tinha feito isso. É uma ação indenizatória, né? É isso que eu tô falando, mas eu não consigo acompanhar. Na verdade, a gente precisava ter assim, um organograma que ocupasse essa parede inteira aqui nesse estúdio e ainda ia faltar do espaço. Paraná, manda o Deltan para fazer um PowerPoint aqui para nós, por favor. Seguinte, Lula perdeu a ação indenizatória que moveu contra Delcídio Amaral pela acusação de tentar evitar a delação de Nestor Cerveró. O ex-senador petista contou em colaboração premiada que o ex-presidente foi o mentor do esquema para comprar o silêncio do ex-diretor da Petrobras. Ao julgar improcedente o pedido de Lula, o juiz o condenou a pagar R$225 mil em honorários, mais custas e despesas processuais. Eu gostei disso aí, hein? Pois é, você viu só? Você sabe quanto ele queria do Delcídio? Era 1 milhão esse? 1,5 milhão? 1,5 milhão. Ele tá... Gente, 1,5 milhão, nem pessoa que... nem por O morte. Lula está pedindo para mais de 1 milhão, né? É que realmente os patamares, né, que o Lula atingiu são, de fato, sempre milionários, né? É que a gente é pobre, né, Mário? Vocês também são todos pobres, não é reclamando que 1 milhão é muito. Olha, aqui o que vocês estão pedindo, todo mundo pedindo a tal da lei de imigração.
O negócio da lei de imigração vocês estão pedindo o negócio da lei de imigração porque está uma polêmica na internet. Então, o que nós podemos fazer sobre lei de imigração é o seguinte, já falei com várias pessoas. Vamos lá. Podemos fazer um especial para gravar de final de semana de lei de imigração? Vamos fazer um especial debate. de fim de semana de lei de imigração, porque assim, eu ainda acho que os que vêm para o Brasil, hoje disse aqui, deviam pedir indenização por propaganda enganosa, né? Porque o país está uma porcaria para os brasileiros, imagine para os estrangeiros. Eu ainda acho que há muita gente fazendo uma certa... achando que está nos Estados Unidos do Trump, né? Que tem gente tomar emprego e tudo mais. É que assim, existe assim. A parte teórica da lei, eles me pediram aqui no chat para conversar com várias pessoas que estão postando sobre isso. Olha, é um assunto que... Eu já falei... A mim não... Eu tenho... No meu rol de preocupações, tanto como cidadão como profissional... não está entre as prioridades neste momento, senhores. Mas eu acho que de repente a gente faz aí uma... Vamos fazer um debate? Se as pessoas querem. Ou uma luta no gel? A gente chama todos vocês para brigarem sobre... Não, a gente pode fazer um debate com duas pessoas e põe num final de semana aí para vocês verem o que as pessoas estão falando. O que o Mário já falou que pensa e o que eu penso também que é o seguinte, qualquer que seja a lei que a gente tem, nós não temos controle de passaporte. Então é difícil, né? É difícil e aí fica aqui a pergunta de todo mundo, se o Lula processou Emílio Odebrecht. Olha, eu não tenho notícia disso até o momento. É que a gente não está assim conseguindo acompanhar. Eu não tenho notícia. Eu não tenho notícia disso até o momento. Agora, as pessoas são livres para processar quem elas quiserem, né? A rigor. Mas a gente não tem essa notícia nem de intenção de, não foi ventilado. Não sei. Aí pode estar acontecendo agora, mas eu não estou sabendo. Nossa, isso? Tem mais coisa acontecendo. Aqui é isso mesmo, ó. Léo Pinheiro, olha aqui, senhores, saiu a primeira notícia. Posso ler, Madeleine? Claro. Léo Pinheiro, Lula me orientou a destruir documentos durante a Lava Jato. Em depoimento de mais 3 horas a Sérgio Moro, Léo Pinheiro disse que Lula orientou a destruir documentos durante a Lava Jato. Isso foi feito durante um encontro sigiloso em maio de 2014, quando a Operação Lava Jato ainda começava a vasculhar todo o esquema do Petrolão. Então essa é a primeira notícia que transpirou, né, ou vazou, né, do depoimento que está sendo prestado neste momento. Ou seja, Lula ferrou, amigão. Gente, a OAS tem muita... Ferrou. Tá aí. Olha. Bom, isso aí é só o começo. A Veja foi quem deu a primeira... A destruição de evidências foi... Em 2014? 2014. Mas você sabe que, por exemplo, o Renato Duque, né, sobre o qual nós falamos, logo que começamos o site, o Renato Duque, vou contar a historinha aqui rápida para quem não acompanha o site desde o início, o Renato Duque, ele foi preso em novembro de 2014 e foi solto um mês depois. Muito bem. Quando nós começamos o site, eu apurei que o Renato Duque foi solto, e pelo Teori Zavascki, na verdade, na época, porque a Maria Auxiliadora, a dona Maria Auxiliadora, mulher do Renato Duque, foi até o Paulo Okamoto e ao Lula e disse assim, ou vocês mandam soltar meu marido, ou eu vou entregar tudo. E ali eles ainda cultivavam a ilusão, como aqui dá para ver também pelo depoimento do Sérgio do Léo Pinheiro, de que a Lava Jato não iria tão longe como chegou. Né? Mas eu gostei da dona Maria Auxiliadora. Pois é, a Maria Auxiliadora foi lá. Muito bem. E aí, o Lula pediu a um ex-ministro do STF para que fosse conversar com o Teori Zavascki para dizer que aquilo ali podia causar um certo embaraço, que não era justo e tudo mais. E o Teori ouviu e concordou, anuiu, né, com esse ex-ministro do STF e soltou o Duque. Se vocês forem olhar, o Duque foi solto um mês e pouco depois. Eu acho que ele chegou a passar o Natal com a família. Para ser preso outra vez, com provas mais robustas, depois. Né? E a Maria Auxiliadora, pelo menos até onde a gente sabe, durante um certo tempo foi muito partidária da delação premiada. No entanto, o Renato Duque continua ali
firme e forte, segurando todas as informações que tem. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, faz sentido, sim, que em maio de 2014, o Lula tenha procurado o Léo Pinheiro e instado o Léo Pinheiro a destruir documentos. Porque, naquele momento, era isso que estava acontecendo. Eles estavam, de fato, tentando... Tinha ali um jogo... Depois que eles foram presos, depois do Paulo Roberto Costa delatar e tudo mais... Lembro. Ali eles começaram a se preocupar um pouco mais, já começaram a destruir provas, a tentar soltar, né? A tentar fazer pressão sobre o STF, sobre a justiça em Curitiba. Então, 2014, quando a Lava Jato estava começando a ganhar fôlego, havia muita movimentação, sim, né? Como ilustra essa história que eu contei sobre o Renato Duque no final do ano, né? Mas também no início do ano também havia muita movimentação desse pessoal todo, inclusive do Lula, né? Para tentar conter a Lava Jato. Então isso aqui faz sentido, faz todo sentido. Ai, gente, O que mostra também que de um certo ponto de vista, do ponto de vista da justiça, deixar o Lula solto foi, eu não sei ainda se continua sendo, né, uma temeridade, porque de fato ele esteve muito empenhado, né, em apagar provas, conforme vários relatos, não sou eu que estou dizendo, né? Agora, será que ele apagou? Ou será que ele guardou? Pois Porque ele falou, ai, se uma Se um pessoa dia, dessa né? tá me mandando apagar. Porque pensa bem, raciocínio. Eu não destruiria. Se um homem desse Não. chega pra você e fala, olha, acho melhor você destruir essas provas. Se eu estivesse com um revólver na cabeça, talvez eu destruísse, mas eu teria um backup. Não é? Eu falando assim, gente, esse homem vai me matar agora. Eu vou fazer 20 Não é que não é, entendeu? É Você não ia ficar com medo? Não. Eu ia O morrer negócio, de medo. veja, está acontecendo uma baita operação policial que pode te pegar. Aí alguém te né? manda destruir a prova. Destruir essas provas, aqui, você fala assim, ó. peraí, aí você já sabe que o Instituto da Eleição Premiada já estava em andamento, né? Porque essa altura do campeonato já estava em andamento. Aí você fala assim, bom, se eu for pego, como é que eu vou provar? Se eu for pego, eu salvo ele, me ferro aqui, exatamente. ó, lindão. Parabéns pra você. Um troféu joinha pra você, presidente. Eu tendo a crer que ele não destruiu. Se destruiu, não destruiu tudo. Tendo a crer. Bom, ele está fazendo outra vez o acordo, né? Que foi, afinal, foi né? anulado antes pela PGR, agora ele está outra vez fazendo o acordo de delação premiada, Léo Pinheiro. Então, para fazer um acordo, ele precisa ter provas. Né? Não basta o gogó. Tô muito ansiosa, gente. Tô muito ansiosa por esse depoimento. Não tô conseguindo. Não tô conseguindo. Vocês verão tudo aqui no Antagonista. Valeu, Mário. Obrigado, Madeleine.